Meus amados, hoje a palavra de Deus, tão rica, vem nos falar dos frutos do Espírito Santo, né? São Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala que nós devemos ter um espírito cristão. Se nós somos cristãos, nós devemos viver como Cristo, é óbvio. Isso é ser cristão. E como que o Cristo viveu? Como que Jesus viveu? Jesus viveu sendo impulsionado pelo Pai Criador, ou seja, o Espírito Santo, esse grande mistério da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que desde o início do mundo habitava na humanidade, e estava impulsionando o próprio Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa só realidade. E Jesus, quando Ele vive entre nós, Ele pratica a caridade, Ele ama ao extremo. Basta a gente ver o que Jesus fez naquela lei, olho por olho, dente por dente, né? Que dizia, por exemplo, que aqueles que não participassem do templo, no dia de sábado, ele estava impuro. E Jesus come com os pecadores, come com os impuros, digamos assim. Jesus, ele é capaz de olhar até para uma mulher que foi pega em adultério. Você deve estar lembrado daquela passagem, quando trazem aquela mulher de arrasto e querem condená-la. Jesus está ali dizendo: filha, ninguém te condenou, nem mesmo eu te condeno. Ele perdoa, Ele ama ao extremo, Ele está junto com os pobres, Ele sempre dá uma nova chance. Esse é Jesus Cristo. E Jesus, Ele nos quer vivendo dessa maneira. Por isso, gente, que São Paulo vai dizer que nós devemos renunciar às obras da carne e vivemos as obras do Espírito Santo. E os frutos do Espírito não é somente aqueles dons que a gente vê, sobretudo na renovação carismática. O dom da profecia, e tem um que ora em línguas, é tão gostoso aquele momento do Espírito Santo. Não é só isso não. As obras do Espírito Santo é as coisas do dia a dia. É você, por exemplo, ter a capacidade de perdoar, de conviver com aquela pessoa que é difícil. E tem gente que até diz assim: padre, o senhor fala isso porque o senhor não mora lá em casa, o senhor não sabe com quem que tem que viver. Filho, eu também tenho as minhas dificuldades nos relacionamentos. Você deve ter as pessoas difíceis do teu lado, eu tenho os meus problemas, você deve ter os teus. Talvez você esteja passando por uma provação tão grande, que talvez você nunca passou como você está passando agora. É crise financeira, é crise nos relacionamentos, é problemas às vezes com os filhos, né, mãe, pai. Mas ali que nós devemos colocar de fato esse espírito cristão. Temos esperança no futuro, nós temos a capacidade de, mesmo diante das dificuldades, agradecer a Deus, porque Deus está te ajudando a suportar tudo isso. Você já parou para pensar o que seria de você se você não fosse uma pessoa de Deus, passando pelo que você está passando? Gente, Deus é maravilhoso. Deus nos faz entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. É por isso que Ele nos dá essa capacidade de estarmos sempre impulsionados pelo Espírito Santo, para podermos suportar. Eu digo assim, não é natural que uma pessoa continue vivendo depois de passar por problemas humanamente insuportáveis. Por exemplo, eu conheço mães que tiveram já que sepultar um filho, e talvez seja o caso de algumas mães aqui. Talvez seja o teu caso, mãe, você que está nos acompanhando pela TV Evangelizar. Você já teve que sepultar um filho teu. E eu pergunto, como é que você está vivendo diante de uma perda dessa? Isso tem que ser por Deus. É Deus que nos conduz a encontrarmos uma luz lá no fundo do túnel. Às vezes uma doença que, sem você imaginar, veio aquele laudo de que você tem uma doença crônica, e às vezes são dores insuportáveis que tem gente que tem que suportar. Você talvez esteja fazendo um tratamento, os médicos já não estão dando muita esperança. Filho, filha, calma. Deus está colocando para você nesse momento esse abrir de olhos, que é o Espírito Santo que vai te conduzindo para que você possa agir conforme a vontade de Deus. E a gente tem que fazer igualzinho Jesus. Eu fico imaginando Jesus carregando aquela cruz. O que fazia com que aquele homem não reclamasse? Assim, Nossa Senhora, que
viu o filho crucificado ali e ela não reclama, ela sem murmurar, fiel nos pés daquela cruz. O que fez com que Santo Inácio, o qual nós celebramos hoje, derramasse o sangue pela igreja. Olha o vermelho dos paramentos, lembrando sangue derramado pela fé. Gente, tudo isso representa uma força que está além da capacidade humana. É uma força sobrenatural. A fé não é natural mesmo. A fé não é nem explicável, né? Porque talvez tem gente que possa, né, dizer assim: como que você está passando por tudo isso? Como que você é capaz de suportar tudo isso? Filho, quer um conselho? Olha para o alto e diga: é Deus que me dá força. E você vai longe ainda. Não se preocupe, seja qual for o problema que você está passando, você vai longe. Enquanto você estiver caminhando com Deus, Deus vai te dar força para você vencer. Quem crê nisso, diga comigo, amém. E eu quero só fechar aqui com o evangelho que diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, doutores da lei. Isso me faz lembrar minha mãe, gente. A minha mãe, quando estava brava, ela dizia: ai, 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 né? Esse ai de vós é Jesus dizendo: ai, ai, ai. Porque às vezes a gente condena, a gente julga as pessoas. Eu digo assim, gente, não há nada mais justo de que nós fazermos com as pessoas aquilo que Deus já fez com a gente. Você já precisou muito da misericórdia de Deus? Você já se sentiu um pecador, um indigno? Talvez você sinta-se até indigno de estar aqui no Santuário de Guadalupe. Você talvez se sinta uma pessoa até indigna de estar aí nos acompanhando pela TV agora. Mas filho, se você é perdoado por Deus, a única coisa que Deus pede em troca, se eu posso dizer assim, seja misericordioso com os outros também. Se você é tão amado por Deus, se Deus está te dando esperança, se Deus está te dizendo que Ele está com você, que Ele está capacitando você, seja assim com os outros também. Agora, às vezes, nós somos intolerantes com os outros. Nós não deixamos de arrochar quando o outro erra com a gente. Às vezes saímos até falando mal. A gente não tem paciência, meu Deus do céu. E que paciência é essa que Deus tem com a gente? Que capacidade é essa de ajudar? Mas às vezes a vizinha está lá doente, alguém está passando fome perto da gente e a gente não estende a mão. Hoje o Senhor apenas pede isso, filho, para que você possa ser um pouco mais misericordioso, possa amar um pouquinho mais. Haja conforme o impulso do Espírito Santo que está em você. Que esse espírito cristão possa hoje florescer mais em você. E olha, se preciso for, filho, que você um dia derrame o teu sangue para defender a sua fé. Porque a coisa mais linda que tem nesse mundo é uma pessoa com uma fé viva, como Santo Inácio de Antioquia. Que a gente seja capaz. Ontem eu acompanhei aqui a missa onde o padre Reginaldo Manzotti falava do padre que ontem completava 88 anos. Me lembra o nome dele mesmo? Odilon. Padre Odilon. Padre Odilon, né? Eu sempre esqueço, Odilon. E é um homem de muita fé, de muito exemplo. 88 anos, está ali celebrando com dificuldade e tudo mais. Gente, eu pedia ontem para Deus: Senhor, dai-me a graça de um dia seguir esse exemplo, com uma idade avançada, estar anunciando a palavra, não me cansar. A tendência nossa é a gente cansar mesmo. Às vezes a gente diz: para mim chega, né? Não, quem tem uma conversão de verdade está ali, nunca desiste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.